E se eu dissesse que você pode aprender inglês de uma forma rápida e fácil? Bom, eu estaria mentindo. Mas pode ser rápido dependendo do seu esforço. Antes de começar a falar, eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou Kilder e eu sou fluente em inglês e falo japonês em um nível intermediário. Eu também coleciono jogos e desenvolvo jogos. E uma coisa que sempre me surpreendeu foi o fato de que alguns amigos meus que ou não sabem inglês ou falam muito pouco inglês preferem jogos com legendas em português ou mesmo totalmente em português. Nada contra, mas é algo que eu nunca faria, a não ser que o jogo tenha sido desenvolvido no Brasil e o idioma original seja o português. Mas e aí, por que é que eu estou tocando nesse assunto? Provavelmente você já deve ter percebido que eu quero fazer uma ligação entre os jogos e o aprendizado do inglês. Pois bem, independente do seu nível de inglês, seja avançado ou mesmo que você não saiba nenhuma palavra, se você tem vontade de aprender inglês, jogue jogos em inglês. Esqueça até que existe o português. Mas e aí, só fazendo isso eu vou conseguir aprender o inglês? Óbvio que não. Mas é o primeiro passo. Se bem que eu não diria nem que seja o primeiro passo. O primeiro passo seria descobrir qual a sua motivação para aprender inglês. Mas isso eu vou abordar em outro vídeo porque é um tópico um tanto quanto complicado. Então, se você está vendo esse vídeo é porque possui um aparelho, seja um celular ou um computador, capaz de rodar jogos. E você também provavelmente gosta de jogos. Então vamos começar a jogar jogos em inglês. Mas por onde começar? Que tipo de jogo você vai procurar? Bom, isso vai depender de vários fatores. Primeiramente, qual a plataforma que você vai usar? PlayStation 3, Nintendo Switch, Nintendo DS, NES, computador, não importa, mas isso vai ser importante para saber que tipo de jogo você vai poder jogar. Depois você tem que saber qual o nível de inglês que você está. Você está no nível avançado, está no nível intermediário, você não sabe nada de inglês. Bom, isso também vai acabar modificando as opções de jogos que você vai poder escolher. Por exemplo, não adianta você que não sabe nada de inglês tentar jogar um RPG com uma história muito densa. Você não vai entender nada do que se está passando lá e vai acabar se frustrando e talvez até pare de estudar o inglês. Tá, então que tipo de jogo exatamente jogar? A minha recomendação é que você procure jogos para crianças ou jogos que não tenham uma história muito densa. Um exemplo que eu posso dar para celular é o Animal Crossing Pocket Camp. Ele não tem uma história muito densa, ele é gratuito e você vai começar a ver algumas palavras e associar a objetos. E é aí que você também tem que tomar cuidado, porque o nosso cérebro age de uma forma bem peculiar. Ele sempre procura o caminho mais fácil para as coisas. Então, coisas que o cérebro não entende, ele tende a ignorar. E outras associações, o cérebro sempre vai pelo caminho mais fácil. Então, há algumas regras que você tem que seguir quando você for jogar um jogo em inglês, se o seu intuito for aprender inglês. Primeiro ponto: não traduza nada. É uma armadilha muito fácil de cair essa questão de traduzir. Nós temos tradutores, temos dicionários, temos várias coisas que podem traduzir as palavras e as coisas que estão nos jogos. Mas como eu disse, é uma armadilha. Por que é uma armadilha? Porque isso vai acabar minando o seu aprendizado do idioma.
o seu aprendizado do inglês. Quando você está aprendendo o inglês, se você quer realmente aprender, o que você tem que fazer é criar uma nova associação dentro do seu cérebro. Por exemplo, se você está em casa e quer ir ao supermercado, mas você não sabe o caminho de casa para o supermercado, mas você sabe o caminho, por exemplo, de casa para um restaurante e você sabe o caminho do restaurante para o supermercado. Então, toda vida que você vai ao supermercado, você vai ao restaurante para depois do restaurante ir para o supermercado e na volta a mesma coisa. Você vai do supermercado para o restaurante, do restaurante para sua casa. É a mesma coisa com o inglês. Se você não cria uma nova associação, o que você vai estar fazendo é você vai pegar a sua ideia, transformá-la para o português. O português você vai traduzir para o inglês. E aí, quando você vê algo novo, você vai pegar aquele inglês, vai traduzir para o português, para o seu cérebro pegar o português e transformar na ideia. E o que a gente quer é ir de casa direto para o supermercado. Então, é criar essa nova associação no seu cérebro para o inglês, diretamente. Ah, mas é muito difícil. Sim, é difícil. Dependendo da sua idade, vai ficando mais e mais difícil. Mas eu não disse que ia ser fácil. Pelo contrário. Segundo ponto. Como eu disse, o cérebro sempre percorre o caminho mais fácil. Além de querer sempre traduzir as coisas para o português porque ele já conhece, o outro ponto é que ele tende a ignorar coisas que não conhece. Então você tem que se forçar a tentar ler tudo, não ignorar nada. Vai ser difícil, vai ser cansativo no início, provavelmente vai ter algumas vezes que você vai realmente ignorar, mas você tem que começar a se forçar a não ignorar as coisas que não entende e a tentar ler tudo. Aos poucos as coisas vão começar a aparecer e você vai começar a reconhecer palavras e vai ver as palavras se repetindo em vários lugares diferentes. Terceiro ponto: não use legendas em português, não use áudio em português, coloque tudo em inglês, não importa se você não vai entender. O que importa é a sua imersão no idioma. Quarto ponto, estude. Como assim estude? Porque com os jogos apenas você não vai aprender o idioma. É necessário um método, é necessário uma base, é necessário que você estude gramática, que você saiba vocabulário, que você tenha este convívio com o idioma. Você pode, por exemplo, procurar material na internet, mas o ideal seria que você ou procurasse um curso de inglês que tivesse um método, ou que você procure pelo menos um livro para estudar sozinho e siga os capítulos desse livro. Porque aí aos poucos você vai vendo a gramática, você vai aprendendo as coisas e você vai ver nos jogos a aplicação dessa gramática. Aos poucos você vai reconhecer essas regras gramaticais. O inglês ele é um idioma relativamente simples em relação à gramática. Ah, não é difícil. Não é isso. Tá certo que você não vai entender as palavras se você for um iniciante, óbvio, mas aos poucos você vai ver que a gramática da língua inglesa é bem mais fácil do que a gramática do português. E o português você já sabe, então se você aprender o português, você vai aprender o inglês. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Foi um formato um pouco diferente, eu não abordei muito a questão de jogos, como eu venho abordado nos últimos vídeos, mas é um formato novo que eu estou testando. Se você tiver gostado, deixa um comentário, se inscreva no canal, dê um like, que dependendo da repercussão desse vídeo, dependendo de se vocês
queiram ver mais coisas ou não sobre o assunto, eu posso falar mais sobre ele. Eu posso, por exemplo, recomendar jogos ou qualquer outro assunto que tenha a ver com aprender inglês e os jogos. Ou mesmo dar algumas dicas de inglês, se você quiser. Mas tem que deixar o comentário aí, senão eu não vou saber de nada. Eu não vou saber o que é que você está pensando enquanto está assistindo esse vídeo. Era isso e até mais.